Declaro aberto os trabalhos desta sétima reunião da quinta sessão ordinária. Solicito ao primeiro secretário, vereador Mário César Fuli, que faça a leitura do expediente. Expediente para a reunião do dia 13 de março de 2007. Projeto de leis municipais do vereador Roberto Vermelinge, 2221/2007. Torna obrigatória a fixação de informações sobre a empresa contratada nas placas indicativas em obras públicas a serem realizadas. Indicações do vereador Alexandre Cruz. Substituição das lâmpadas que se encontram queimadas na extensão da rua Trajano de Almeida, bairro Paissandu. Do mesmo vereador Alexandre Cruz, implementação do serviço médico de família na unidade de saúde do bairro do Cordoeira. Do vereador Nama Nassif, construção de salas de aula na Escola Municipal Henrique Carlos, no Alto do Schwenk. Construção de um posto de saúde, no Alto do Schwenk. Construção de uma quadra poliesportiva, no Alto do Schwenk. Construção de uma quadra poliesportiva no bairro do Barroso. Construção da ponte do Schwenk, na rua Nathanael Schwenk. Término do calçamento da rua Nathanael Schwenk. Retirada de entulhos na rua Manuel Cristiano Bucins, no bairro Cordoeira, ao lado da Associação de Moradores. Do vereador Grimaldino Narciso, reforma e ampliação da creche municipal Maura Rosa Rodrigues, Olaria. Capina e limpeza no bairro Lagoinha. Do vereador Roberto Vermelinge, capina e limpeza de todos os bairros das Brownies. Do vereador Denilson Breder, reforma do ponto de ônibus em frente à rua Serrana, no bairro Chácara do Paraíso. Reforma do ponto de ônibus em frente à entrada do bairro Nova Suíça. Reforma do ponto de ônibus da Parada Frossá, reforma do ponto de ônibus da Parada Augusto Alves, reforma do ponto de ônibus da rua Parada Pena Branca, reforma de ônibus na Parada Folie, reforma dos paralelos na rua 10 de outubro. Todas essas indicações são feitas no bairro do Distrito de Amparo. Reforma dos paralelos na rua 10 de outubro, em Amparo também. Conserto dos paralelos na rua do Jardim do Éden, Amparo. Construção de uma área de lazer no bairro Nova Suíça. Capina e limpeza na Praça Lino Fonseca, na Chácara do Paraíso. Voto de congratulações do vereador Marcelo Verli, com o jornalista José Duarte, presidente da Associação Friburguense de Imprensa, pela passagem de seu aniversário. De Mário Fuli, com a senhora Marinalva Cláudia da Silva e outros, pela passagem de seus aniversários. Com o casal Shirley e Alain, pelo seu enlace matrimonial, no dia 3 desse mês agora, na Igreja Assembleia de Deus em Amparo, pelo enlace matrimonial. Do vereador Nama Nassif, com o Corpo de Bombeiros de Nova Friburgo, pelo resgate do parapentista Antônio Lacerda, ocorrido no dia 20 de fevereiro. Meu vereador, com o pastor Pedro Simão da Silva, pela passagem de seu aniversário. O vereador Manel Martins, com o senhor vereador João Luiz Tuller, pela presidência do Partido Progressista de Nova Friburgo. Com o senhor Carlos Renato de Andrade, por ter assumido a presidência do Village no Samba. Com o senhor radialista Pedro Osmar, pelo 10º ano de seu programa, Rádio Friburgo AM, comemorado no dia 10 de março. O vereador Roberto Vermelinge, com o senhor Arthur Carlos Schmidt e outros pelos seus aniversários natalícios. Requerimento, o vereador Nama Nassif, que seja lida e anexada em ata, reportagem publicada no jornal A Voz da Serra, no dia 3 de março, na coluna Giuseppe Máximo, intitulada Tombo. Voto de pesar, o vereador Manel Martins, com a família do senhor Onofre de Jesus, Perreco, pelo seu falecimento ocorrido em 12 de março de 2007. Pesar também do vereador João Tuller, com a família do senhor Jorge Coelho de Freitas, pelo seu falecimento ocorrido no dia 8 de março de 2007. Comunicação da Caixa Econômica Federal, Superintendência Regional Norte Fluminense, caminho no ofício número 071200 SR Norte Fluminense, informando a prorrogação de vigência de contrato de repasse. Caminho no ofício também informando a prorrogação de vigência do contrato de repasse, Caixa Econômica. Do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, informando a liberação de recursos financeiros da Prefeitura Municipal de Nova Friburgo, referente ao programa PNAE, no valor de R$ 80.646,40. E também
de creche no valor de R$ 5.737,60. Do Fundo Nacional de Saúde, FNS, informando a liberação de recursos financeiros da Fundação Municipal de Saúde de Nova Friburgo, referente ao pagamento de programa de medicamentos dos grupos de hipertensão, diabetes, asma e renite, HD 1.15, competência 01-2007, no valor de R$ 16.930,78, referente ao pagamento de programa de medicamentos dos grupos de hipertensão, diabetes, asma e renite, competência 01-2007, no valor de R$ 13.986. Senhor presidente, está lido o expediente. Senhor presidente, eu fui procurado pelo senhor Dilson da Silva e ele nos encaminhou para encaminhar a Vossa Excelência um pedido de uma sessão solene sobre os livros dos espíritos, que fosse marcada para essa casa aqui. Então, vou encaminhar a Vossa Excelência, que esse ofício é direcionado a Vossa Excelência. Senhor presidente, o ofício é dirigido ao presidente da Câmara, solicitando uma data para a realização de uma reunião solene, a data de 18 de abril. Eu vou pedir a gentileza a Vossa Excelência faça o requerimento para que possamos votar, então, na próxima reunião, a data de 18 de abril, para que fique reservada para essa reunião. Tá, obrigado, senhor presidente. Okay. Senhor presidente. Pois não, vereador Mário César Folia. Com a permissão de Vossa Excelência, foi aniversário aqui do ilustre vereador Alexandre Cruz, no dia 11, nós fizemos aqui um voto de congratulações. E eu queria pedir a Vossa Excelência que fosse incluído na pauta de hoje. Vou fazer a leitura. Requer na forma regimental a Vossa Excelência que seja consignado na ata dos nossos trabalhos um voto de congratulações com o senhor vereador desta Casa Legislativa, Alexandre de Azevedo Cruz, pela passagem de seu aniversário natalício, no último dia 11. Mário César Folia, assine e demais vereadores estão à disposição se quiserem assinar. Obrigado, senhor presidente. Pois não, vereador. Senhores vereadores, portanto, em votação, as matérias lidas pelo primeiro secretário, votos de congratulações. Senhor presidente. Pois não, vereador Roberto Vermelins. Gostaria de pedir destaque para o voto de congratulações que eu faço com o senhor Arthur Carl Schmidt, venerável da loja Independência de Nova Friburgo. Não preciso fazer mais nenhum comentário, tendo em vista que o trabalho da maçonaria nessa cidade é conhecido e venerável, por ser venerável, demonstra que tem dentro da maçonaria um alto conceito, um alto grau de reconhecimento. E a maçonaria, pelo seu trabalho, dispensa qualquer comentário. Gostaria também de fazer um destaque com o nosso ex-vereador, o doutor José Augusto da Silva, que aniversariou também no dia 13 de março, né, ex-parlamentar desta casa, e gostaria também de fazer um destaque com esse voto de congratulações com ele. E gostaria também de fazer um voto de destaque com o doutor Raul Rosado Feijó, cardiologista atuante na nossa comunidade, uma pessoa também que dispensa qualquer comentário pelo notório conhecimento, pelas pessoas que o têm em grau, porque é uma pessoa realmente que já atendeu na rede pública, que tem o seu consultório e que diuturnamente vivencia a nossa comunidade, atendendo com carinho todos que lhe procuram. Senhor presidente. Pois não, vereador Vano Cosme. Questão de ordem. Eu gostaria de, no primeiro momento, pedir a atenção do vereador e também que ele, se pudesse, né, que me permitisse que assinasse o voto de congratulações ao doutor José Augusto Silva, que foi ex-vereador dessa casa, um médico, uma pessoa querida na cidade de Nova Friburgo. Pois não, vereador. Eu teria muito prazer se Vossa Excelência concedesse que eu pudesse também ser signatário desse voto do José Augusto. Pois não, vereador. E fica aberto a todos os vereadores que o José Augusto foi um vereador querido na nossa Câmara, né, e é uma pessoa querida na nossa sociedade. Senhor presidente. Pois não, vereador não nasceu. Eu queria pedir um destaque também para o pastor Pedro Simão da Silva, que é vice-presidente da Assembleia de Deus do Conselho Paulino. É um homem que tem se dedicado a evangelizar a população, um homem de trabalho também social. Queria pedir o destaque. E queria pedir ao vereador Roberto Vermelins também que deixasse subscrever o voto de congratulações com o doutor José Augusto, que foi um
até militante do PDT naquela época, participava, era membro do PDT. Eu acho que uma pessoa tem trabalho prestado nessa cidade. E vou pedir para subscrever também esse voto de Mais uma questão de ordem. Eu gostaria de pedir ao vereador Marcelo Verli que, da mesma forma, me fosse possibilitado assinar o voto de congratulações. Eu também já tinha feito, todavia, Vossa Excelência, enfim, o gabinete de Vossa Excelência protocolizou de uma forma anterior. É justamente enfim, o voto de congratulações com o jornalista José Duarte, presidente da Associação Friburguesa de Imprensa, e que já esteve nessa casa parlamentar, né? E pessoa de bem, pessoa muito conhecida no meio, e pessoa, então, se Vossa Excelência assim permitisse, eu teria um prazer muito grande de poder ser signatário desse voto também. Perfeitamente, vereador, e todos aqueles que quiserem assinar em conjunto comigo o voto de congratulações com José Duarte, que é uma pessoa, né, que vem se dedicando ao esporte, ao jornalismo de uma forma bastante positiva e ativa no nosso município também. Fiquem à vontade, podem assinar juntamente comigo. Muito obrigado. Presidente, questão de ordem. Eu também gostaria de pedir ao ilustre vereador Marcelo Verli que me desse permissão de assinar o voto de congratulação do jornalista José Duarte. Eu também tentei entrar, mas não deu tempo de nós protocolarmos. Perfeitamente, vereador. Obrigado, Senhor vereador. presidente, questão de ordem. Vereador Ana Marcelo. Eu queria pedir também autorização ao vereador Marcelo Verli para assinar o voto de congratulações com o jornalista José Duarte. Perfeitamente. Senhores vereadores, portanto, após as considerações dos senhores vereadores, a inclusão do vereador, com voto de congratulação com o vereador Alexandre Cruz, pelo vereador Mário César Fuli, e a presidência também gostaria aqui, em nome da mesa diretora e de toda a Câmara, desejar ao vereador felicidade, saúde, que Vossa Excelência continue na sua brilhante carreira como político da nossa cidade, prestando relevante serviço aos nossos cidadãos da nossa cidade. Vossa Excelência continue com esse carisma e que Deus abençoe sempre os seus futuros planos. Senhor presidente, pela ordem. Pois não, vereador. Queria também, juntamente com Vossa Excelência, fazer um destaque em relação ao aniversário do vereador Alexandre Cruz, uma pessoa combativa, dedicada, voltada realmente às questões sociais do nosso município, ao longo da sua trajetória como homem público e, mais recentemente, como secretário de Serviços Públicos de Nova Friburgo, fez com que a nossa cidade tivesse como melhor serviço público a limpeza urbana. Então, gostaria de fazer esse registro, porque os resultados falam por si só. Então, gostaria de fazer esse destaque, parabenizar e que realmente Deus possa continuar abençoando a sua vida, vereador. Muito obrigado. Senhor presidente, Vereador Vanor Cosme. eu também não poderia me furtar nesse momento, né, de, enfim, engrossar a fileira justamente ao vereador, hoje vereador Alexandre Cruz. Eu o conheci como secretário e sei da capacidade, disponibilidade dele de trabalho, da capacidade de trabalho efetiva, e dizer a ele, sobretudo, que eu tenho um prazer muito grande de tê-lo na bancada e hoje tê-lo assentado nessa casa como vice-presidente da casa. É um prazer muito grande, Vossa Excelência pode ficar certo que eu estou, nesse momento, feliz de poder ser também signatário eventual desse voto de congratulação ao aniversário, porque Vossa Excelência merece. Senhor presidente, pela ordem, também gostaria de ser signatário desse voto com o vereador Alexandre Cruz, uma pessoa que tenho como amigo, uma pessoa que reputo de um caráter, de uma pessoa de trabalho, uma pessoa que realmente é um grande companheiro e que eu gostaria também de ser signatário e de desejar felicidades e muito sucesso. Senhor presidente, questão de ordem. Vereador Ana Marcelo. Eu queria subscrever também esse voto de congratulações com o vereador Alexandre Cruz e desejar que Deus continue iluminando seus caminhos, vereador. Questão de ordem, senhor presidente. Vereador Manuel Martins. Eu também quero parabenizar o nobre vereador, desejar a você, vereador, toda a felicidade do mundo, apesar de que Vossa Excelência não me convidou para o churrasco, mas, mesmo assim, continuo morando no meu coração. Eu quero que essa data se repita por muitos e muitos anos. Meus parabéns. Questão de ordem, senhor presidente. Pois não, vereador Com Alexandre certeza, Cruz. na próxima semana, nós estaremos fazendo aí uma comemoração e os pares da casa estão convidados. Eu soube, senhor presidente, pela ordem, eu soube que o vereador vai pagar um almoço no restaurante popular que ele tem lá na Secretaria de Serviço Público para todos os vereadores e pela comunidade também. Senhores vereadores, portanto, após as considerações dos senhores vereadores, em votação, vereador Carlos Balbo. Questão de ordem, por favor. Pois não, vereador. Eu quero solicitar 1 minuto de silêncio pelo falecimento do nosso amigo Perreco,
Pois não, vereador. ocorrido no dia 12, agora passado. Pois não, vereador. Senhores vereadores, portanto... Senhores vereadores, em votação, os votos de congratulações. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Em votação, os votos de pesar. Vereador Manuel Martins, com a família do senhor Onofre de Jesus Perreco, pelo seu falecimento ocorrido no dia 12 de março. Do vereador João Turli, com a família do senhor Jorge Coelho de Freitas, pelo seu falecimento ocorrido no dia 8 de março. Questão de ordem, senhor presidente. Pois não, vereador Manuel Martins. Eu queria dizer aos nobres colegas vereadores que o Onofre de Jesus, conhecido como Perreco, era um amigo da gente, não só do vereador Manuel do Pote, mas um amigo que a gente tinha aqui na cidade. Tinha uma amizade incalculável lá no 3º Distrito, desde quando era o antigo Barracão dos Mendes. Ele lá frequentava, vendendo as suas joias. Depois veio para o SEASA. Era uma pessoa, um amigo mesmo, amigo que morava no coração da gente. Hoje, quando eu soube desse fato acontecido, eu fiquei triste e fui até a Capela Mortuária, mas o sepultamento dele já tinha saído. E eu queria dizer que a gente fica bastante triste quando perde um amigo como o falecido Perreco, uma pessoa que estava todas quartas e domingo lá no nosso mercado. Não tinha só amizade dos produtores, como de todos os compradores que por ali circulavam, uma pessoa que a gente não podia ter perdido, mas quando Deus chama, a gente tem que ir. Né? Então, eu queria e pedir aos nobres colegas vereadores que, se possível, todos assinassem esse voto de verdade. Vereador Manuel, Vossa Excelência poderia me dar um... Senhor presidente, tem uma Pois não, questão vereador. também. Eu gostaria de, nesse momento, dizer o quanto foi significativo, endossando as palavras de Vossa Excelência, né, o falecimento do seu Onofre de Jesus. O seu Onofre de Jesus é uma pessoa muito conhecida na cidade, de uma família muito conhecida, um homem que trabalhou muito na vida para criar os seus filhos, para criar sua família, e são dessas amizades, vereador Manuel, que a gente leva para a vida. O seu Onofre, ele já era amigo do meu pai, e por conta dessa condição, nós passamos a ser amigos também. Era um homem que sempre que encontrava qualquer conhecido na rua, ele abraçava e tinha uma palavra de carinho, uma palavra de conforto, ainda que, às vezes, essa situação não estivesse ocorrendo na vida dele. De sorte que hoje eu estive lá no sepultamento, e estive com os familiares, e pude ver a dor e a condolência, né, que a família estava lá, todos eles perplexos, realmente, porque era uma pessoa que, enfim, muito conhecida, muito querida e um homem de bem. De tal sorte, eu gostaria, Vossa Excelência, gostaria de pedir a Vossa Excelência que eu pudesse ser subscritor também desses votos com os familiares do Onofre de Jesus, o famoso Perreco, né? Aqui na cidade, todo mundo conhecia ele como Perreco. Senhor presidente, questão de ordem. Vereador Nami Nassif. Eu queria pedir também ao vereador Manuel Martins que eu pudesse subscrever o voto de pesar com nosso amigo Perreco, que faleceu, tendo em vista que Perreco eu fui criado praticamente com a filha dele e sobrinhas deles. A gente era todo mundo criado junto e eu conhecia lá o Perreco. Foi o que o vereador Manuel Martins falou, vendendo suas joias, seus perfumes. E é um homem que participou também da história e fazia parte da história no Nova Friburgo. Então, eu vou pedir a Vossa Excelência que autorize eu subscrever o voto de pesar. Com o maior prazer, vereador. E também quero pedir ao vereador João Turli que possa subscrever também em relação ao voto de pesar do Jorge Coelho de Freitas. É o pai do Jorginho, que estudamos juntos no estadual e jogávamos vôlei junto naquele tempo. E eu vou pedir, eu acho que uma pessoa que tem seu trabalho também na cidade, então eu vou pedir ao vereador Manuel Martins que autorize, o vereador João Turli, que me autorize a subscrever também o voto de pesar. Senhor presidente, pela ordem. Vereador Marcelo Verlet. Também gostaria de solicitar ao vereador João Turli que eu pudesse assinar juntamente com ele esse voto de pesar com a família do Jorjão do Pericê, um grande amigo, uma família tradicional, pessoas respeitadas e amigas no nosso município. Tive a possibilidade de ir ao cemitério no dia do sepultamento, falei com seus familiares, e realmente a gente fica triste por uma perda de uma pessoa cheia de energia, cheia de vitalidade, uma liderança comunitária importante lá no Pericê, e gostaria então de solicitar a Vossa Excelência que eu pudesse subscrever esse voto de congratulação. Vereador João Turli. Muito obrigado.
Senhor presidente, vereador, apenas para não perder a oportunidade, eu também gostaria de pedir a Vossa Excelência que me desse esse beneplácito, no sentido que também pudesse assinar. Muito embora eu não tivesse conhecido em vida o seu Jorge Coelho de Freitas, mas eu sou muito amigo do Jorginho, vice-presidente jurídico do clube, do Nova Friburgo Country Club, aliás, perdão, vice-presidente cultural do Nova Friburgo Country Club, uma pessoa muito querida da comunidade, que eu tenho muito apreço e gostaria, então, nesse momento, de ser signatário desse voto junto com Vossa Excelência para os familiares do falecido. Presidente, questão de ordem. Vereador Alexandre Cruz. Eu também gostaria de pedir ao ilustre vereador João Tuller que eu pudesse subscrever esse voto de pesar com a família do Jorge. A gente sabe do trabalho que ele fez lá à frente da Unidos da Saudade por muito tempo, então eu gostaria de pedir permissão ao senhor para subscrever esse voto de pesar com Vossa Excelência. Questão de ordem, senhor presidente. Vereador João Tuller. Está aberto para todos os vereadores que quiserem ser signatário desse voto de pesar, e eu quero fazer uma parte a esse voto de pesar com o Jorge, pois é uma pessoa muito querida no PRC. No último desfile que nós tivemos agora, no Carnaval agora, ele desfilou no nosso bloco Vem Que Tem. Ele estava feliz, contente, uma pessoa muito alegre, que transmitia aquela alegria para todos. E, com muita tristeza, eu faço esse voto de pesar e peço, desde já, 1 minuto de silêncio a todos, senhor presidente. Senhores vereadores, portanto, após também as considerações dos senhores vereadores, em votação os votos de pesar, com requerimento verbal feito pelo vereador João Tuller e vereador Carlos Balbi. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovados por unanimidade, eu solicito a todos que, de pé, façam 1 minuto de silêncio. Senhores vereadores, dando continuidade ao nosso expediente, a presidência registra nessa noite, com muito prazer, entre as figuras que nos prestigiam com a sua presença nesta noite, a Dorinha, com a sua equipe lá da APAI, o Adilson também, com o pessoal da Pestalosa, o Carlos Magno, presidente da Campesina Friburguense, o Raul, presidente friburguense também, que estava presente, dentre as demais pessoas. Agradecemos a presença de todos e sejam sempre bem-vindos à nossa casa. Senhor presidente, pela ordem. Vereador Marcelo Verli. Antes até de entrar na ordem do dia, eu gostaria só de fazer um registro e uma solicitação aos colegas vereadores. O registro é de que recebi oficialmente a informação por parte da Secretaria dessa Casa Legislativa que no dia 8 de março, o projeto de lei número 2138/2007, que de minha autoria, que proíbe a contratação de parentes por parte de autoridades públicas, foi encaminhado ao Executivo Municipal para audiência, conforme parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Eu só gostaria de esclarecer que, embora membro da comissão, eu não participei desse parecer, também não veria dificuldade nenhuma, acho que é um trâmite passível de acontecer, e existe a prerrogativa do presidente e outros membros fazerem o encaminhamento que julgarem devido. Mas gostaria de esclarecer que eu não subscrevi esse parecer, até porque não fui consultado. E gostaria também de fazer aqui uma sugestão até para os pares dessa Casa Legislativa, porque muitas vezes as pessoas perguntam quais serão os assuntos que entrarão em pauta, quais projetos serão votados. E, nesse sentido, eu proponho que, de forma conjunta, nós façamos uma emenda modificativa ao regimento interno, mais especificamente no seu artigo 164, que passe a ter a seguinte redação: a organização da pauta da ordem do dia das sessões ordinárias ocorrerá com pelo menos 48 horas de antecedência de sua realização, de forma a permitir sua ampla divulgação nos meios de comunicação locais
e obedecerá aos seguintes critérios preferenciais, que permanecem os mesmos em relação à resolução legislativa do 882, que criou o regimento interno. Então, a todos aqueles vereadores que tiverem interesse em subscrever comigo esse projeto, né, essa emenda modificativa, eu terei a maior satisfação, o maior prazer em abrir para todos os colegas vereadores. Vereador, é uma forma... Me permite uma Só um momentinho, já vou concluir, já passo para Vossa Excelência. É uma forma de que a população de Nova Friburgo tenha acesso prévio às matérias que serão incluídas na ordem do dia. Hoje, por exemplo, ao chegar a essa Casa Legislativa, percebi que os projetos que serão discutidos e votados são projetos de grande relevância, grande importância, projetos que se referem a contratações temporárias, projeto que se refere a um novo concurso. Ou seja, tenho certeza que a audiência seria ainda maior, nós já estamos hoje com uma audiência bastante significativa, seria ainda maior, porque são assuntos de relevância e de interesse do nosso município. Então, são medidas que têm por objetivo ampliar a transparência na administração pública municipal, em particular esse projeto, no caso do Legislativo. Vereador Roberto Vermelhinja. Vereador, eu justamente estava pensando na semana passada sobre essa questão de fazer uma emenda ao regimento interno nesse aspecto. Eu tive na Assembleia Legislativa e tive com o Ivan, também funcionário dessa casa, e o Ivan estava me mostrando a pauta da Assembleia. E a pauta na Assembleia Legislativa é de uma semana anterior. Se prepara com antecedência de uma semana as matérias que serão debatidas. Eu acho que dá bastante, primeiro, para os vereadores se organizarem para a sessão legislativa, né? E depois também para que se faça uma comunicação com a comunidade, né? Para que as pessoas interessadas nos projetos possam se organizar também para vir participar da sessão legislativa. Eu acho que seria muito rico para o Legislativo a gente ter essa questão da pauta sendo previamente agendada com uma semana, pelo menos, para que a gente possa, né, ter essas possibilidades. Senhor presidente, Vereador, questão de vamos ordem apenas. Eu gostaria de Senhor fazer... presidente, questão de ordem. Eu acho que falta a leitura de um requerimento encaminhado por mim vereador. e eu acho que estão atropelando já... A presidência permitiu, o vereador Van Acorde. Sim. Eu gostaria de fazer duas pequenas observações, ambas com relação às postulações do vereador Marcelo Verli. A primeira delas é que, na qualidade de presidente da Comissão de Constituição e Justiça, e usando exatamente o prazo previsto no regimento desta Casa, eu dei o parecer, e gostaria de falar para Vossa Excelência nesse momento, de forma que não paire qualquer dúvida acerca da comissão. Com relação ao projeto vereador Marcelo Verli, com relação ao nepotismo. Então, eu vou passar esse parecer para Vossa Excelência e pediria, nesse momento, já que se dá de interesse de todos os pares. Parecer da Presidência da Comissão de Constituição e Justiça, projeto de lei 2138/07. Autoria, Marcelo Verli, vereador. Veda a contratação de pares de autoridades públicas municipais para cargo, comissões e funções de confiança na administração pública municipal de Nova Friburgo, nos poderes executivo, legislativo e da outras providências. Então, o parecer é este. Considerando que o projeto em evidência faz expressa menção também de sua incidência diretamente junto ao Poder Executivo, portanto, outro poder constituído estranho ao Legislativo, entendo que, antes de qualquer outra iniciativa, a Secretaria desta Casa Legislativa deverá diligenciar no sentido de enviar o presente projeto para a competente audiência junto ao Executivo Municipal, ao qual será concedido o prazo legal para a livre manifestação. A presente determinação encontra-se inspirada nos preceitos constitucionais de independência e harmonia dos poderes, que devem e precisam necessariamente ser observados, de forma a privilegiar a cooperação e a lealdade institucional, princípios fundamentais da organização política liberal prevista na Carta Magna de 1988, Constituição Cidadã. Assim eu fiz, porque, na realidade, se esse projeto ele tivesse apenas incidência sobre o Legislativo, sobre esse Parlamento, eu não, evidentemente, solicitaria, determinaria que fosse dada, enfim, audiência ao Executivo. Assim o fiz, centrado no princípio constitucional, e determinei a volta desse processo à Secretaria. E o secretário tomou as providências. Fiz isso dentro do prazo regimental. Depois que o Executivo voltar a se manifestar, aí eu vou ver, enfim,
os preceitos de constitucionalidade ou não que possam envolver esse projeto. Eu faço questão de dizer isso no sentido de deixar bem claro a esta mesa, deixar bem claro a todos os membros desse parlamento, que eu assim agi, centrado na condição de presidente da Comissão de Constituição e Justiça e centrado nos preceitos constitucionais da harmonia e da autonomia dos poderes, de tal sorte que um não possa ter ingerência sobre o outro diretamente, a não ser naquela condição do contrapesos que está prevista na Constituição. Então, essa seria a primeira informação que eu queria passar a Vossa Excelência, centrado exatamente na postulação do vereador Marcelo Verli. E a segunda é justamente com relação a esse requerimento do vereador, no sentido, enfim, de se fazer esta postulação, esta emenda ao regimento da Casa. Quer me parecer, salvo algum engano, eu vou até, obviamente, eu vou me reservar ao direito, diante de manifestar sobre esse requerimento, de olhar o regimento, mas quer me parecer, salvo algum engano, volto a dizer, que isso é iniciativa da mesa diretora. A mesa da Casa, o presidente é que tem a condição, na forma regimental, de fazer a alternância ou não. De sorte que eu, mais uma vez, não querendo cometer um deslize em cima do regimento, não poderei definitivamente, enfim, fazer apreciação de uma matéria cuja competência deve ser exclusiva, segundo o regimento da Casa, nesse momento, penso eu, do presidente da sessão. Senhores vereadores, a presidência não vai abrir discussão sobre a matéria, até porque o projeto ainda não foi apresentado. O vereador Vano Cosme falou, como falou o vereador Marcelo Verli e o vereador Roberto Vermelins. Vamos dar continuidade ao expediente. Vereador, Vossa Excelência apresenta o projeto, aí, na oportunidade, discutiremos a respeito do projeto. Votos, requerimentos do vereador Nami Nassif, que seja lido e anexado em ata, reportagem publicada no jornal A Voz da Serra, no dia 3 de março, na coluna José Máximo, intitulada Tombo. Em discussão, o requerimento do vereador Nami Nassif. Senhor presidente, vereador Nami Nassif. eu pedi que fizesse essa leitura, que eu vejo que esta casa, a bancada governista, estão vindo com um discurso moralista e me parecendo que o governo Saudade Braga não cometeu nenhum erro nos últimos anos. Nós sempre falamos nessa casa aqui que a empresa chamada Nitcop era uma laranja, era uma forma de contratação e que essa empresa não garantia nenhum direito trabalhistas aos servidores do município. E que essa empresa também, chamada Nitcop, agora sofreu algumas ações trabalhistas e, na forma de execução agora, o município for fazer a execução dos créditos trabalhistas. As informações que nós temos é que tem uma dívida de 2 milhões de reais. Olha só, senhores vereadores, um rombo de 2 milhões de reais. A empresa foi decretada falência dela. E o mais grave, senhores vereadores, que quem vai arcar com esse prejuízo é o município. A responsabilidade do trabalho do município é solidária com a Nitcop. Eu vejo o vereador Marcelo Verli aqui em falar algumas coisas, mas foi o grande responsável como secretário de administração pela Nitcop. E quando a gente falava a Nitcop aqui, ele tentava defender o governo. Nós, da bancada aqui de oposição, denunciávamos: a Nitcop é uma fantasia. É uma forma de se ganhar dinheiro. E agora, eu quero ver quem vai arcar com esse prejuízo. Quem vai arcar? Eu vou pedir aqui ao líder do governo que me traga essas informações, o próprio vereador Marcelo Verli, que foi secretário de administração, com que respaldo contratar essa empresa que deixou os cofres públicos hoje serem sangrados, com 2 milhões de reais. E não admito, senhores vereadores, que o governo venha com essa história. Não tenho vergonha de mudar minha opinião, porque não tenho vergonha de pensar. Nós temos que ter vergonha, sim, em saber que o município está prejudicado hoje com 2 milhões de reais, por enquanto. E ninguém agora é o responsável por isso. O Ministério do Trabalho hoje vai acionar o município, porque é responsabilidade solidária. O líder do governo está aqui, o vereador Vano Cosme, sabe o que eu estou falando, e foi sangrado os cofres do município. Na realidade, eu não sei, não. Vossa Excelência está falando calcado numa matéria de jornalística. Veja bem, senhor vereador. Eu estou pedindo as informações que me tragam. Então, esse é o grande prejuízo que tem nos trazido no município.
E eu fico preocupado, porque quantas pessoas hoje vão ser prejudicadas? Com 2 milhões de reais, quantas famílias podem ser amparadas com as casas populares? É um ato insano, irresponsável do administrador público que foi responsável por um contrato desse. Então, eu peço que se faça essa leitura, essa matéria, e peço também que me traga os informes. Concedo a parte sim, vereador. Eu quero ver hoje qual vai ser a postura de Vossa Excelência em relação à votação das contratações temporárias. Porque da outra... Vossa Excelência me concedeu uma parte, sim, vereador. Eu gostaria só de concluir. Porque do momento em que, na primeira sessão de 2005, foi apresentado um projeto para contratações temporárias diretas dos profissionais, para finalizar a terceirização da mão de obra, me pareceu naquele momento que Vossa Excelência era o principal interessado. Não, vereador, porque votou lhe darei a contra as resposta, contratações e temporárias. Vossa Excelência sabe, Então, Vossa Excelência tem 2 discursos nesta casa. Quando Vossa Excelência fala no princípio da impessoalidade, eu, como vereador, fiz a emenda naquele projeto de lei de contratação temporária, que fizesse através do concurso seletivo de forma simplificada, que violaria, sim, o princípio da impessoalidade. Essa era a tese que eu queria, que só a prefeitura não nomeasse os apaniguados, que o vereador não viesse aqui o governo e deixasse que muitos indicassem os cargos a quem quisesse, que desse o direito de igualdade às pessoas. E Vossa Excelência foi um homem que votou contra a minha emenda. Eu votaria o projeto, fiz a proposta na tribuna desta casa aqui. Se vamos quebrar o princípio da pessoalidade, vamos sim votar com concurso simplificado. Eu tenho certeza que minha emenda hoje voltará a plenário, que Vossa Excelência é membro da Comissão de Justiça. E Vossa Excelência, quando falar muito no princípio da pessoalidade, Vossa Excelência vai admitir que essa emenda venha à votação e vote comigo essa emenda, porque é uma forma de você respeitar a norma constitucional. É só isso, senhor presidente. Senhores vereadores, ainda encontra-se em discussão o requerimento do vereador Nami Nassif. Não havendo mais discussão, em votação, o requerimento do vereador Nami Nassif. Senhor presidente, votação nominal, por favor. Votação nominal requerida pelo autor. Vereador Alexandre Cruz, contra ou a favor da leitura? A favor, senhor presidente. Vereador Manuel Martins. Favorável, senhor presidente. Vereador Vano Cosme. A favor, senhor presidente. Vereador Marcelo Verli. Favorável. Vereador Carlos Balbi. A favor, presidente. Vereador Grimaldino Narciso. Favorável, senhor presidente. Vereador Denilson Brenner. A favor. Vereador João Túlio. Favorável, senhor presidente. Vereador Nami Nassif. Favorável, senhor presidente. Vereador Roberto Vermelins. Favorável. Vereador Mário César Funi. A favor. Portanto, o requerimento do vereador aprovado por unanimidade. Eu solicito ao vereador Mário César Funi, primeiro secretário, que faça a leitura do requerimento. Tombo. Quem não se lembra da famosa Nitcop? Pois bem, a empresa que prestava serviços de mão de obra, terceirizada em Nova Friburgo, deu um cano de cerca de 2 milhões. Agora a Justiça não encontra ninguém da empresa no endereço em que ela funciona em Niterói. Senhores vereadores, após a leitura do requerimento do vereador Nami Nassif, daremos, então, início à ordem do dia. Ordem do dia da reunião do dia 13 de março, com a discussão única dos projetos de lei, de autoria do Executivo Municipal. Vereador Roberto Vermelins. Queria uma inversão de pauta, porque eu gostaria de retirar um projeto de lei de minha autoria que está entrando em pauta nessa data, e justamente fazendo uma pesquisa, minha assessoria sobre essa matéria, tomou conhecimento que há um projeto de lei já aprovado no ano de 2004 com a mesma matéria. Então, o que prejudica o meu projeto de lei, e evitaríamos, então, o estender da pauta com a apreciação dessa matéria. Pois não, vereador. Então, Vossa Excelência retira o projeto 2047/06, que determina que seja instituído o dia 3 de maio como dia comemorativo da etnia alemã. Justamente. Só queria registrar que é um projeto de lei que foi aprovado nessa casa em 2004, de autoria do vereador Eduardo Valentim, que é no mesmo teor. Pois não. Portanto, retirado de pauta o projeto de autoria do vereador Roberto Vermelins. Senhores vereadores, em discussão, projeto do Executivo Municipal, de número 2139/07, que autoriza a contratação por prazo determinado de profissionais para o município de Nova Friburgo, Fundação Municipal de Saúde, Autarquia Municipal de Trânsito e Autarquia Municipal de Ensino Superior, e da outras providências. Eu solicito ao primeiro secretário vereador Mário César Fuli que faça a leitura do encaminhamento do projeto, vereador,
e também da emenda ao projeto feito pelo vereador Nami Nassif. Vereador Vanocógio. Eu faria, quer dizer, uma sugestão nesse momento, no sentido de que nós fizéssemos, basicamente, a leitura apenas do projeto, né, sem os anexos, Sim. porque senão seria a minha sugestão nesse momento. Vamos discutir, então, em cima só da postulação que vem a casa. Vereador Senhor Nami presidente, Nassif. eu acho que Só um poderíamos minuto. ver só o anexo 1, que relaciona as pessoas e o quantitativo que serão contratados. Eu acho que é fundamental, porque, Tá bom. porque o resto é Tá igual bom, o resto é anterior. capacitação, tá bom. Senhor presidente, questão de ordem. Vereador Nami Nassif. Me parece que eu tenho 2 emendas apresentadas nesse projeto de lei. Aqui consta uma emenda, vereador. Tem outra aqui, enquanto se minha irmã essa emenda. A Comissão de Constituição e Justiça manifestou-se sobre 2 emendas apenas. Senhores vereadores, portanto, então será feita a leitura do encaminhamento, do projeto, do anexo 1, e a presidência está observando aqui, existem 4 emendas ao projeto. Serão feitas, então, a leitura das 4 emendas. Eu peço a atenção dos senhores vereadores, por gentileza. Ofício encaminhado ao presidente dessa Casa Legislativa, vereador Sérgio Xavier. Ofício número 102/2007, gabinete da prefeita. Excelentíssimo senhor presidente, cumprimentando cordialmente, tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência, com o propósito de encaminhar o incluso anteprojeto de lei, cujo teor tem a finalidade de autorizar a administração direta e indireta, FMS, Altran e AMES, a implementar contratação temporária por excepcional interesse público, de acordo com o mandamento constitucional presente ao artigo 37, parágrafo 9º. Deve salientar que o preenchimento das vagas constantes deste anteprojeto será efetuado preferencialmente pelos profissionais que atualmente já exercem funções temporárias junto à municipalidade, cujo prazo de contrato temporário se expirará nos próximos meses, bem como por outros profissionais, caso aqueles que não sejam suficientes ao provimento de toda a demanda existente. Impede salientar que o quantitativo de vagas estabelecido neste anteprojeto tem o escopo exclusivo de suprir a necessidade temporária da administração municipal direta e indireta, cujos contratos serão firmados com prazo de 1 ano, prorrogável por igual período. Não obstante, a possibilidade de prorrogação prevista na legislação trabalhista em vigor, tal somente será implementada acaso não haja decisão judicial definitiva acerca da validade ou não do concurso público, oriundo do edital número 001/99, que, como é de conhecimento público, é notório enquanto sob júdice, em fase de recurso de apelação junto ao egrégio Tribunal de Justiça deste Estado. Todavia, até que seja proferida decisão judicial definitiva acerca da validade ou não do concurso público, realizado em 2000, ou em que sejam implementadas medidas imprescindíveis à realização do novo certame, evidentemente, será essencial a continuidade da prestação dos inúmeros serviços públicos impostergáveis à população friburguense. Assim sendo, não há dúvida que a contratação temporária se mostra como a única medida razoável e legítima para se evitar um colapso administrativo, se mostrando impossível a continuidade dos serviços públicos sem os profissionais indispensáveis para o exercício das respectivas funções. O quantitativo de vagas está estabelecido no artigo 1º, sendo certo que a discriminação de vencimento base, carga horária e atribuições está fixada nos anexos 1 e 2, que fazem parte integrante deste anteprojeto.
Salienta-se que a quantidade de vagas e a determinação das respectivas atribuições, constantes no anexo 1º, foram obtidos após um minucioso levantamento no qual foram considerados o grau de especificidade de cada função, a formação profissional e a sua respectiva escolaridade, bem como as atribuições constantes da nova Classificação Brasileira de Ocupações, CBO, do Ministério do Trabalho e do Emprego. No anexo 2, são apresentadas a descrição das atribuições de cada função, contendo seus requisitos básicos e suas respectivas cargas horárias e remunerações. Observe que o artigo 3º, reporte-se ao anexo 3º, trata da forma de custeio das despesas decorrentes da aplicação do presente anteprojeto, assim como cuida da estimativa do impacto orçamentário e financeiro, declaração dos ordenadores de despesas, no que tange a adequação orçamentária e financeira com a LOA, Lei Orçamentária Anual, e compatibilidade com o PPA, Plano Plurianual, e com a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, nos termos do artigo 16, parágrafo 1º e 2º da Lei de Responsabilidade Fiscal, LC número 101, de 4 de maio de 2001. Neste sentido, requer a Vossa Excelência que se digne a tomar as providências de modo a dar início ao competente projeto de lei municipal, em regime de urgência, e após o submeta à apreciação desta honrosa Casa Legislativa, se necessário por meio de sessão extraordinária, a ser convocado nos termos regimentais, uma vez ser o mesmo conveniente, necessário e relevante aos interesses da administração pública municipal, especialmente da população friburguense em geral, em razão da solução de continuidade na prestação de serviços públicos essenciais, educação e saúde. Respeitosamente, assina a prefeita Saudade Braga. Anteprojeto de lei autoriza a contratação por prazo determinado de profissionais para o município de Nova Friburgo, Fundação Municipal de Saúde, Autarquia Municipal de Trânsito e Autarquia Municipal de Ensino Superior e da outras providências. A Câmara Municipal de Nova Friburgo decreta e eu sanciono a seguinte lei municipal. Artigo 1º. Fica autorizado, conforme o artigo 445 da Consolidação das Leis do Trabalho, CLT, a contratação por prazo determinado de 5.502 profissionais, cuja distribuição entre as diversas funções da administração pública municipal, direta e indireta, está discriminado no anexo 1º, que entrega esta lei. Parágrafo 1º. Os contratos que tratam o caput deste artigo serão regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho, CLT, de forma a assegurar aos contratados os direitos trabalhistas correspondentes. Parágrafo 2º. O valor do vencimento base, a carga horária, as atribuições a serem desempenhadas em cada função e os seus requisitos estão estabelecidos no anexo 2º, que é a parte integrante desta lei. Parágrafo 3º. O prazo máximo de duração dos contratos de trabalho, por prazo determinado, será de 1 ano, prorrogável por igual período, conforme estabelecido no artigo 445 da CLT. Artigo 2º. As despesas decorrentes da presente lei correrão por conta da dotação orçamentária específica e sua implantação dependerá da disponibilidade financeira. Artigo 3º. A estimativa do impacto orçamentário e financeiro da ação de que se trata esta lei nos exercícios de 2007 a 2008, bem como a declaração dos ordenadores de despesa de que tais gastos com o pessoal possuem adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e a compatibilidade com o plano plurianual e com a lei das diretrizes orçamentárias está apresentado no anexo 3º, o qual é parte integrante desta lei. Esta lei, artigo 4º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Registro público e cumpre-se. Palácio Barão Nova Friburgo, assina a prefeita Saudade Braga. Anexo. Distribuição de funções. Funções. Agente administrativo, 76. Agente comunitário de saúde, 47. Agente de limpeza pública, 164, 164. Agente de trânsito, 35. Agente fazendário, 29. Agente sanitário de saúde, 63. Analista de sistemas, 3. Arquiteto, 3. Assistente administrativo, 331. Assistente jurídico, 16. Assistente social, 20. Auxiliar de creche, 325. Auxiliar de enfermagem, 281. Auxiliar de enfermagem de família, 13. Auxiliar de laboratório, 12. Auxiliar de serviços de sepultamento, 10. Auxiliar de serviços gerais, 525. Bibliotecário, 5. Biólogos, 3. Bombeiro hidráulico, 9. Borracheiro, 2.
calceteiro 32, carpinteiro 14, contador 1, cozinheiro 8, detetizador 2, desenhista técnico 2, eletricista 9, encarregado 1, 44, encarregado 2, 15, encarregado 3, 31, encarregado 4, 8, enfermeiro 32, enfermeiro de família 12, farmacêutico 4, farmacêutico bioquímico 1, fiscal de obras 6, fiscal de posturas 6, fiscal de tributos 6, fiscal de PROCON 2, fiscal sanitário 5, fisioterapeuta 13, fonoaudiólogo 8, guarda municipal 220, inspetor de aluno 167, instrutor 1, 22, instrutor 2, 5, jardineiro 46, jornalista 2, mecânico 10, médico de família 11, médico de trabalho 2, médico 1, 125, médico 2, 24, médico 3, 86, médico 4, 22, médico 5, 10, médico veterinário 2, médico 6, 4, médico 7, 25, merendeiro 280, motorista de ambulância 32, motorista 1, 57, motorista 2, 56, nutricionista 6, odontólogo 20, operador de máquina 22, orientador educacional 34, pedagogo 4, pedreiro 70, pintor 37, professor de dança 4, professor de enfermagem 13, professor de música 1, professor de teatro 1, professor 1, 1033, professor 2, 194, professor universitário adjunto 5, professor universitário assistente 22, professor universitário responsável 6, psicólogo 22, repórter fotográfico 12, secretário escolar 14, serralheiro 5. Servente de obra 23, supervisor educacional 31, técnico de contabilidade 5, técnico de enfermagem 68, técnico de imobilização ortopédia 4, técnico de informática 1, técnico de laboratório 35, técnico de prótese dentária 5, técnico de raio-x 14, técnico de segurança do trabalho 2, telefonista 19, trabalhador braçal 339. Emendas ao projeto. Artigo 1º. Emenda número 1. Artigo 1º. Passará a seguinte redação. Fica autorizado, conforme o artigo 445 da Consolidação das Leis do Trabalho, CLT, a contratação por prazo determinado de 5.502 profissionais mediante prévio processo de seletivo público de provas ou provas de títulos, cuja distribuição entre as diversas funções da administração pública, municipal, direta e indireta, está discriminada no anexo 1º que entrega esta lei. Assina o vereador Roberto Vermelinge. Emenda 2. Artigo 1º. Acrescenta... Vou ler completo. Solicito a Vossa Excelência que seja emitido do outro desta casa a presente emenda aditiva ao projeto de número 2190, de autoria do Poder Executivo Municipal. Artigo 1º. Autoriza o artigo 1º, parágrafo 4º, com a seguinte redação. Parágrafo 4º. A contratação dos profissionais que é trato caput do artigo 1º deverá ser feita através de concurso público simplificado. Assina a emenda do vereador Nami Nassif. Emenda do vereador agora vai no COSME. Emenda número 3. Senhor presidente, requer a forma regimental que seja o doutor para desta casa ao projeto de lei em referência à seguinte forma. Artigo 1º. Fica acrescido ao parágrafo 1º o parágrafo 4º. O artigo 1º, o parágrafo 4º, que possui a seguinte redação. Artigo 1º. Parágrafo 4º. A contratação dos profissionais de que se trata essa lei deverá ser realizada através de procedimento seletivo a ser instituído pelo Poder Executivo. Fica alterada a redação do artigo 4º, que passará a ter a seguinte redação. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 1º de março de 2007. Emenda 3, vereador Vano Cosme. Emenda 4.
Emenda 4, senhor presidente, foi protocolada de 12 de março. Emenda 4, autor, vereador Nama Nassif. Artigo 1º, acrescenta o parágrafo 4º e 5º ao artigo 1º com a seguinte redação. Parágrafo 4º. Fica vedada a contratação de cônjuge, companheiro, companheira, parente, por consanguinidade, adoção ou afinidade por linha reta ou colateral, até o 3º grau de parentesco, inclusive enteados de vereadores, prefeitos, vice-prefeitos, secretários, presidente de autarquias e fundações municipais. Parágrafo 5º. A não observância do parágrafo 4º importará na nulidade do ato de contratação e a punição da autoridade responsável pela prática de improbidade administrativa, bem como a devolução dos valores pagos aos cofres do município. Senhores vereadores. Senhor presidente, gostaria de assinar junto essa emenda 5ª com o vereador Nama Nassif. Quarta emenda, vereador. Quarta emenda. Autor, senhor presidente, que assina, o vereador Roberto Nunes assina comigo essa emenda. Senhores vereadores, portanto, parecer favorável ao projeto da Comissão de Finanças, Constituição e Justiça, do Procurador da Casa. Também as emendas. Senhores vereadores, eu gostaria de solicitar a presença do procurador, por gentileza. A presidência tem uma dúvida. E agora é uma que não pode fazer parentesco. Uma para ser contratada através de